Estamos caminhando para 6 horas de transmissão, diretora. Vamos chamar agora o nosso repórter Roberto Kass, que está aqui na redação, tem informações para a gente. E vamos também ter a Josete Goulart lá de São Paulo, não? Depois, em seguida. Tá certo. Josete que acompanhou Fernando Haddad hoje em São Paulo. Exatamente. E vai entrar ao vivo daqui a pouco para dar as últimas informações a respeito da campanha do Haddad. Roberto Kass, seja bem-vindo. Opa! Você estava querendo falar isso, Roberto né, Kass fazendo o seu debut. Já entrou tirando sarro da minha cara. Já começou bem. Tudo bem, Kass? Tudo bem? Tudo bom. E que diz? Então, eu vim aqui falar sobre os eleitores do Bolsonaro. É o seguinte, eu andei acompanhando durante 2 meses uma família que votava no Bolsonaro. A ideia era entender quem era esse eleitor. É claro que o Bolsonaro é um candidato com viés fascista, mas não tem 40% da população brasileira que é fascista. Então a gente estava tentando entender isso. Eu acompanhei durante esses 2 meses, eram mais ou menos 7 pessoas que moravam no subúrbio do Rio de Janeiro, enfim. Conta um pouco dessa... Você fez o contato, a sua personagem inicial era uma mulher, mora no subúrbio, na zona oeste do Rio, né? Eu falei com várias pessoas que votariam no Bolsonaro e essa me interessou particularmente porque ela tinha votado no PT a vida inteira, como a maior parte das pessoas com que eu falei, da família dela. E ela iria votar, eu imagino que tenha mudado esse voto, mas na época os senadores dela seriam Flávio Bolsonaro e o Chico Alencar do PSOL. Então eu achei essa mistura muito exótica e resolvi acompanhá-la. Essa pessoa se chamava Lúcia Helena Ribeiro, a gente até tem algumas gravações dela aqui e do resto da família que a gente vai botar daqui a pouquinho. E o que eu achava muito interessante, assim, a Lúcia, ela não via Jornal Nacional. A fonte de informação dela era a internet, como grande parte dos eleitores do Bolsonaro. WhatsApp, Facebook. E ela, inclusive, tinha uma frase que a gente vai botar aí agora. Eu perguntei pra ela, você não tem medo de quebrar a cara? Porque ela falou que tinha votado no Lula no passado e tinha quebrado a cara. E eu perguntava, e agora? Você não tem medo de quebrar a cara de novo? E ela me disse, não, porque naquela época a imprensa demorava muito tempo para dar as coisas, mas agora o que a imprensa demorava 2 dias para dar, a internet dá em 2 horas. E a internet mudou minha vida. Então, vamos botar esse áudio aí. Votei no Lula porque eu acreditava mesmo. Eu era PT. Minha cor predileta era vermelho. O segundo turno da Dilma, do primeiro, que a Dilma foi candidata, já acabou o amor. Dali eu já fui vendo que é tudo farinha no mesmo saco. E uma coisa chamada internet, que abre os olhos da gente. Tem muita mentira, mas tem muita verdade. E você começa a pesquisar. Coisas que a televisão demora 2 dias para dar, a internet joga para você em 2 minutos. Bom, a Lúcia não se portava com nenhuma das denúncias contra o Bolsonaro. Na época, o Magno Malta estava sendo cotado para ser o vice do Bolsonaro. Ela não se portava com o fato do Magno Malta ser vice. Eu falei para ela, bom, é um cara meio complicado. Ela falou, a única coisa que importa é ele não estar citado na Lava Jato. Esse era o critério. E como ele não estava na Lava Jato, tudo era permitido. E também ela não se portava com aquela história do auxílio moradia que o Bolsonaro recebia e tal. Era realmente... Sobre as declarações muito menos. Com relação à mulher, nada disso. E aí, por falar em declarações, a gente pode emendar já com outro personagem da família. A Lúcia tinha um primo chamado Marcelo. A Lúcia é morena, de pele. O primo dela é mulato e é casado com um homem também, o Rodrigo, que é preto. É um homem negro, é um casal gay, são do candomblé. Era nada do que você poderia esperar. Supostamente não deveriam votar no Bolsonaro. E não tinham nenhuma questão com as declarações homofóbicas do Bolsonaro. Eles haviam decidido o voto a partir da sugestão de um sobrinho, que é militar, e que havia sugerido a eles que votassem no Bolsonaro. O Rodrigo tinha me dito que tinha amigos gays que também iam votar no Bolsonaro, e esse voto vinha muito de uma decepção com o PT. Então o Rodrigo contava uma história, a gente tem aí, vamos botar essa história, de quando a mãe dele perdeu todo o dinheiro, enfim, ficou com o nome sujo no SPC, ó, o Ciro Gomes aí, por causa de um carro comprado a prazo durante o governo do PT. Vamos botar isso aí. Quando o Lula entrou,
foi quando minha mãe ela teve o seu primeiro carro, só que aí esse carro ela não conseguiu pagá-lo. Foi quando eu, enquanto adolescente indo para minha faculdade, comecei a perceber, peraí, as propostas que foram impostas, elas são ilusórias então, porque o financiamento ficou fácil para todo mundo, mas o que adianta você conseguir comprar o seu carro e terminar de pagá-lo? Você conseguiu? Eu lembro que ela adoeceu alguns anos depois e no quarto dela lá no CTI, ela falava, a única coisa que eu tinha para dizer que eu sou digna, que é o meu nome limpo, eu não tenho mais graças ao PT. Fez água. O sonho acabou. Pois é, ele falou que não votava fazia muito tempo nas eleições e que nessa ele ia votar pela renovação. Ele tem 37 anos. Quer dizer... O que ele faz mesmo? Ele é vendedor em loja. Quer dizer, quando o PT chegou ao poder, ele tinha 19 anos. 2002, certo? Votou no PT, chegou a fazer campanha para uma vereadora do PT. Quer dizer, ele... Como é que ele chama? Chama Rodrigo. O Rodrigo nunca pegou inflação alta na vida dele. Ele pegou os melhores anos da história do Brasil, do ponto de vista econômico, e subia a média da população. E ele chegou na idade adulta no momento que a curva começou a embicar para baixo. Quer dizer, ele deu de barato adulta, tudo que ele passou, chegou aos 30. Chegou à maturidade, hora de sair de casa, de se emancipar, de acabou fazer a vida festa dele, hora que não, né? Então, para ele, toda a comparação é melhor do que o que ele tem hoje. E ele não enxerga o que fez essa melhora, porque ele não pegou a parte pior, ele não sabe, não lembra como é que era na época do Collor. Ele só sabe que ficou bom e depois piorou. Exatamente. Então, isso explica, eu acho que é um ótimo personagem mesmo. A recessão do governo Collor, aquela coisa brutal. Teve agora. Não sabe, mas agora sim, agora ele se revolta. E como ele, eu usaria dizer, pelo menos 40%, 50% do eleitorado. Sim. E uma outra dessa eleitora é a Simone, que é a prima da Lucilena. A Simone tem 50 anos, também tinha votado no PT a vida inteira, é pernambucana. Ela contava que o pai dela falava, a gente tem que votar no Lula, o Lula é da terrinha. Só que o pai também falava que político só ia tomar jeito se tomasse tiro. Então, o que eu achei curioso é que, ao mesmo tempo que havia esse discurso à esquerda do pai de votar no Lula, sempre houve esse discurso à direita. Eram coisas que habitavam a mesma pessoa. E eu perguntei para ela, mas você sempre pensou nessa coisa de que político só ia dar certo se tomasse tiro e tal? E ela falou, sempre pensei, mas isso estava adormecido na época do PT. E agora, com o Sérgio Moro descobrindo essas coisas todas, isso voltou a aparecer. Deixa eu só explicar ela um pouquinho. Ela tem 50 anos, ela mora também no subúrbio do Rio de Janeiro, tem 2 filhas, e o marido perdeu o emprego, e ela resolveu votar no Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ele foi no Super Pop da Luciana Gimenez. Mas o que ele fez lá? Ela já tinha ouvido falar do Bolsonaro e tal, mas ele é a cena que é repetida muito, do Bolsonaro falando com a Luciana Gimenez. Ele diz que mulher não tem que ganhar mais do que homem. Ela resolveu votar nele assim mesmo. Foi o que fez ela votar nele. A gente tem o áudio dela falando disso. Eu gosto muito da Luciana Gimenez quando tem alguma coisa polêmica, tipo Tami Miranda, quando tem Bolsonaro. Eu gosto de gente polêmica. E aquela prostituta maluca. Qual que é essa? Bruna Sufistinha, quando tem esse negócio, eu gosto de me interagir, de ver, né? Ela faz a chamada, né, na semana. A Bolsonaro vai dar no programa, aí a gente... Porque na internet a gente vê sempre, né? A gente sempre vê um pouquinho aqui, um pouquinho por lá. E eu tinha curiosidade de ver a entrevista do Bolsonaro. Então, ela colocava o Bolsonaro na mesma gaveta de Bruna Sufistinha, Tami Miranda. Então, enfim... Tem a ver. Virou isso. Achou ele pop, interessante e embarcou na onda. Essa linguagem dele que fala diretamente com essas pessoas, né? Ele é muito simples, ele tem um discurso direto. Que transitaram do Lula pro Bolsonaro, né? Ou da Dilma do Lula, do PT pro Bolsonaro. E mostra como a vida, o funcionamento, como a política se processa no mundo real, às vezes é muito mais complexo, primeiro, mais matizado, a lei mais variado. Fale mal, mas fale de mim, né? Quer dizer, não interessa se... Todo mundo só lembra desse trecho da Luciana em que ela dá uma entortada no Bolsonaro na entrevista, mas na verdade o que ficou para a maioria das pessoas foi que ele positivo, tá certo? Exato.
Exato. E segundo, que eu acho que a gente deve ser mais eloquente, mais assim, enfático aqui no Foro de Teresina. Quem sabe a gente pode se lançar na próxima eleição. Tô sentindo aí um... Meu voto é seu. Meu voto é seu, Zé. Surge um candidato a deputado. Hein, Cais? Já tá até de terno. O cara já veio pronto pro embate. E, por fim, tinha 2 outras características. Uma, eram sempre contradições, era uma coisa muito brasileira nesse sentido, assim. A Simone falava que a casa dela vivia cheia de gays. Ela falava, fala mal de quem você quiser, mas não fala mal das minhas bichas, que são as amigas da filha dela. E falava, tem a bicha burra, a bicha inteligente, a bicha que tá morando na Argentina e tal. Mas odeio o Jean Willis. Porque é bicha... Que tipo de bicha é essa? Porque ele prega ideologia de gênero. Ah, tá. E ela falava que inclusive tinha votado no Jean Willis no BBB. Então, ela já tinha gostado muito do Jean Willis, mas que depois ele... Trocou de candidato no BBB, agora o candidato é o Bolsonaro. O BBB mudou. Pena que o prêmio não é só R$1 milhão, né? Ela falava, a pessoa pode ser gay, mas o Jean Willis força a barra. Quer que a pessoa se assuma gay antes dos 12 anos de idade, não pode. E a outra coisa que eu achava muito marcante nela, de novo, assim como na Lúcia, era esse discurso de repulsa à imprensa mainstream. E houve um momento muito curioso... Na qual nós, evidentemente, não nos encaixamos, não é isso, cara? Que a gente estava ali no meio da entrevista e, de repente, a Lúcia recebeu A Lúcia estava junto, a Lúcia Helena, que é a prima. Ela recebeu um link no WhatsApp dizendo que havia havido um estupro perto da rua dela. E aí tinha foto do garoto que tinha feito estupro e tal... E eu falei, gente, mas será que houve mesmo? Será que vocês têm certeza de que... Qual é a fonte? Eu perguntei. E aí a Lúcia mostrou que a fonte era uma página do Facebook chamada Bangu News. E aí a Simone falou, é seguríssima, tudo que vem do Bangu News é verdade, é igual o Guadalupe News, esses 2 não é fake, é fato. E aí tem um áudio que eu destaquei por fim, que é ela falando sobre a decepção dela no Roda Viva. Quando o Bolsonaro foi no Roda Viva, que ela achou que a imprensa cobriu muito mal. De que modo? Você vai ver. O Bolsonaro, eu vou votar nele, mas o pessoal detona muito o cara. O cara foi pro Roda Viva pra fazer entrevista. Eu que sou dona de casa, doida pra perguntar como é que vai ficar a aposentadoria, como é que vai ficar a educação das crianças, hoje. Saúde, né? Saúde, e vai perguntar sobre negros, sobre escravo do passado, entendeu? Eu acho que isso foi muito ridículo. Eu fiquei chocada de andar socar minha televisão. Eu não vou socar porque só tenho ela. Como é que a pessoa vai perguntar coisa de 1964? Eu não era nem nascida. Tá vendo? Essa é uma grande frase. Essa porque provavelmente é o que a maior parte das pessoas pensa, né? 64 é besteira. Mas muito interessante. Eu não era nem nascida, porque como é? Se eu não era nascida, não é importante. Claro. É um bom raciocínio. Dito isso, só queria pontuar que eram pessoas adoráveis. E eu acho importante frisar isso. Porque agora fica uma parada de um negócio de todos os eleitores do Bolsonaro serem horrorosos e tal, como a gente até a própria Carol apontou aqui, a imprensa tem uma autocrítica para fazer aí, que eu acho que é séria, que a gente tem que fazer. Eram pessoas doces, me trataram muito bem, faziam, enfim... De modo algum são contra a democracia, né? Inclusive, a Lúcia Helena falava isso. Roberto Kais, que é contra a democracia. Quem vai te tratar mal? Você também é uma pessoa adorável. São seus olhos. Olha, a gente tá com a Josete Goulart. Josete Goulart aqui na linha. Tudo bem, Josete? Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa noite. Seja bem-vinda, Depende Josete. do ponto de vista, Josete. Tá bom porque tá acabando, mas... O que você conta aí? Você acompanhou? Você me acordou hoje cedo, Josete. Você me mandou um e-mail às 6h30 da manhã dizendo que o Haddad tava com cara de perdedor. Conta, você tá com ele desde essa hora, não? Na verdade, eu entendi que, na verdade, ele tava com cara de cautela. Mesmo quando saiu a boca de urna aqui, ele falou, não comemorem. Ele estava meio traumatizado com o que aconteceu em 2006 com o Dória. Tanto que ele esperou até oficializar de vez antes de descer para falar com a imprensa. 2016, os assessores chegaram a falar assim, não, mas vamos entrar, senão não vai entrar nos jornais amanhã, as suas declarações. E ele fez questão de esperar até o último minuto de ter certeza de que, de fato, ele estava no segundo turno. Então, eu acho que ele tomou cautela durante todo o dia, até nas declarações que deu, sempre muito
não sei, se a gente chegar no segundo turno vai ser importante, aí a gente vai fazer novas alianças e tal, mas sempre cuidando para não se colocar lá no segundo turno. Foi mais ou menos isso. E agora eles estão já preparados para um novo embate que provavelmente eles vão focar 3 áreas, pelo que estão conversando aqui, que é a área de segurança, que eles acham que ficou muito abandonada, foi pouco falado. Eles acham. E também... Eles acham. E até também os trackings mostravam que a segurança era o principal tema que destacava o Bolsonaro. Não foi à toa que o Dória também começou a falar disso. Desculpa, Malu, você falou alguma coisa? Ainda bem que eles acham que a segurança ficou abandonada. E aí eles também devem fazer uma nova... o Suplicy está sendo aclamado aqui pelos militantes aqui. Ele ainda está aqui até agora. Pelos militantes que estão aqui ainda no hotel onde a gente está aqui. Não sei se vocês conseguem ouvir, que aqui para mim ficou super alto. Não dá. Quais são as outras 2 áreas que eles vão priorizar? As outras 2 áreas é a questão das fake news. Eles acham que precisam mudar completamente a estratégia de como atuar nas redes, porque eles acreditam que foi jogo muito sujo, muito pesado e que eles precisam rever completamente como... De goleada. Logo eles que não fazem jogo sujo. E a terceira? E a terceira, eu tinha anotado, agora já anotei no telefone, não consigo Enquanto falar. Enquanto você procura aí, Josete, eu vou ficar enrolando aqui. Deixa eu perguntar uma coisa pra ela. A Malu, peraí. Josete. Não, a terceira... Oi, diga. A terceira. Não ouvi você falar em autocrítica. Deixa ela falar a terceira. Vai rolar autocrítica ou não? Acho que não. Mas a terceira, que foi a que até o Haddad falou logo cedo, que até foi um pouco surpreendente, ele deixou em aberto a possibilidade de mudar questões do programa para atrair o que ele diz mais do que alianças com partidos, mas alianças com pessoas, com personalidades, com intelectuais e tal. Por exemplo, então, acho que essa também... já começar a atrair um ministro da Fazenda, como vinha se falando. É isso? Não à toa, não, ele não falou isso, mas provavelmente deve ser alguma coisa nesse sentido. Até o Meirelles, inclusive, não sei se vocês viram, ele que declarou aí que ele vai ser independente agora, então né? Vai chamar o Meirelles. Finalmente alguém vai chamar o Meirelles. Mas vamos combinar que o Boulos já cantou essa bola no debate, né? A gente no debate da Record. O Meirelles gastou tudo isso para voltar a ser ministro da Fazenda, hein? Exatamente. Ele tá pagando para trabalhar. Exatamente. Josete. Oi. Fernando, deixa eu te perguntar, em relação ao PSDB, você tem alguma informação do que o PT pretende fazer? Tem conversa? Como é que estão as tratativas? Tem conversa com absolutamente todo mundo. Até foi bacana que eles estavam contando aqui no final que quem ligou para eles foi a Marina. E era uma coisa que eles não esperavam, que ela tomasse essa frente, né? Essa iniciativa. E ela tomou essa iniciativa. Então, eles acham assim, no momento está tudo em aberto, não tem conversas assim mais sérias com ninguém, é uma coisa que começa amanhã, mas eles deram a entender que está absolutamente aberto com todo mundo e é isso que eles querem fazer. Até o discurso do Haddad no final foi nesse sentido, que o que está em jogo é muito maior do que a eleição, é a democracia, e vai ser nesse sentido que eles vão tocar aí para frente para tentar fazer as alianças. E como eles frisaram, não só com partidos, mas com pessoas. Perfeito, Josete. Mais alguma coisa, não? Você notou, pelo que você acompanhou, o discurso que ele terminou à noite era mais para o centro do que o discurso que ele começou amanhã, não? Não, eu acho que estava muito alinhado com o começo de manhã, porque logo cedo ele já falou essa questão de talvez flexibilizar o programa para poder trazer mais aliados, falou dessa questão dos partidos. Ele só foi um pouco mais enfático nessa questão de que o que está em jogo é a democracia. Isso sim, ele não tinha falado com tanta ênfase que é mais do que a eleição, mais do que o PT, é a democracia. E o Ciro não ligou? Não, eles falaram com o Ciro sim, parece até que foi com a Manuela, até que é bastante amiga dele, alguma coisa assim, mas com o Ciro, com o Boulos e com a Marina. Foram os 3 que eles falaram logo na sequência, pelo menos até a hora que ele fez o discurso. O Amoedo não ligou. Oi? O Amoedo não ligou. O Amoedo tá ligando lá pro Bolsonaro. Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo também. E ele vai subir o morro para falar com o Cabo Daciolo ou não? Bom, não perguntei,
mas é uma boa Começa pergunta, ele a entrar em transe agora, 11 da noite. Ai. Exatamente. Outra coisa que eles avaliaram também, assim, que eu acho que é o que eles vão jogar para conversar com as pessoas daqui para frente, é o resultado final, né? A Alckmin com 5%, a Marina com aquela votação, que isso não é a votação deles, né? Não é eles não representam isso, eles representam muito mais do que isso. Então, com esse discurso, eu acho que eles querem tentar agregar todo mundo aí, para tentar recuperar os votos, porque 47% é muita coisa, né? Para bater lá do Bolsonaro. É quase o que basta para ganhar no primeiro turno, né? Ficou perto. Exatamente. Josete, muito obrigado. Ficou aí até essa hora, desde as 7 da manhã. Ainda bem que deu tempo de entrar. Vai escrever a matéria agora, José. Agora tem matéria, que o Toledo está cobrando que você escreva a matéria. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui então, Josete. Abraço. Então tá bom. Um abraço. Tchau. Obrigada. E aí, ó. Encerramos os nossos convidados. Cais, obrigada. Cais, você não é convidado, você é da casa, né? Realizei o sonho aqui. Realizei o sonho. Você vai voltar a falar com a família agora? Você pensa que é de graça, Posso você vai voltar. depositar na conta, a gente vai passar a conta depois. Obrigado, Cais. Obrigado, valeu, gente. foi ótima essa história. Valeu. Obrigado. E agora? Eu acho que agora a gente, para encerrar, o Toledo pode fazer um balanço final, ler os números aí. Eu não sei se a apuração já terminou. Eu vou, então, que assim, eu tenho um problema. Coca-Cola ali, peraí. Não, que Coca-Cola? Aqui, ó. Que Coca-Cola? Aqui, ó. Ih, tá ficando uma vacalhação. isso aí. Não tem patrocínio do Kinder Ovo. Fica fazendo merchandising da Coca-Cola sem receber nada. Assim não dá, esse programa não vai pra frente. Vamos lá. Eu tenho um problema que eu preciso dar uma manchete pro site. Então vocês tratem de produzir ela agora, porque vai sair dessa conversa essa manchete, tá certo? Então caprichem nas suas vamos lá. frases. Teve tanta conversa boa aqui, eu escrevi 17 matérias. Então, tá bom. Então você sumariza e fala, ó, Alcino, é esse o título, tá bom? Tá certo. É esse, o objetivo dessa conversa aqui não é nada pro cara que tá ouvindo lá, não. É só pra nós mesmos fechar Tá uma certo. matéria, tá certo? Tá bom. Vou começar então pelo fim, que é o balanço do Senado. Eu não falei ali para não encher o saco de todo mundo, mas só para vocês saberem. Então, a maior bancada, olha como ficou pulverizado o Senado. Depois quero falar de Câmara aqui, tá? A maior bancada... Então, eu falo Só Câmara, Senado, eu falo Câmara. Senado, você faz Câmara, tá bom? A maior bancada no Senado tem 12 senadores. É muito pequena e ainda é do MDB. O MDB é um dos grandes derrotados dessa eleição. Eu vou citar alguns exemplos. Perdeu o presidente do partido, Waldir Raupp, ficou em 6º lugar na eleição do Senado em Rondônia. O Jucá, que era o líder Do governo. ficou em 3º, dançou. O Requião, que estava lá, fazia gerações no Senado, dançou. O Fogaça, que aparecia em primeiro nas pesquisas no Rio Grande do Sul pro Senado, dançou. Jarbas. O Garibaldi Filho, no Rio Grande do Norte, dançou. O Eunício, no Ceará, dançou. Quer dizer, foi um baile de grandes proporções para o pessoal que era... Não é um pessoal qualquer, era a elite do Congresso. Né? Você pode não gostar da elite, mas era quem comandava Galera do naquele Michel negócio. Temer. Tudo reflexo Exatamente. da grande popularidade de Michel Temer. Esse pessoal aqui, é bom lembrar, vai perder o foro, né? Nós ganharemos um foro e eles perderão o deles. Exatamente. Não o foro de Piauí, é foro privilegiado. Exatamente, é o foro do Supremo Tribunal Federal. Então, alguns deles podem vir a ter problema a partir do dia 1º de janeiro, né? 1º de fevereiro. É. E outra grande derrotado que eu queria também destacar é a família Sarney, que tomou a maior surra eleitoral da história da família Sarney, porque a Rosiana não só perdeu, como perdeu no primeiro turno, que para eles é uma humilhação lá, e o Zequinha Sarney não entrou no Senado, e o Edson Lobão, idem. Então, foi uma lavagem completa na política do Maranhão, o que vai ao encontro dessas análises que já estão sendo feitas de que, de fato, houve uma renovação e o eleitor mandou para casa muita gente que estava aí há muito tempo e que representava, talvez, a velha política. Quer dizer, finalmente, parte do desejo de mudança na representação que foi expresso nas ruas em 2013, finalmente se concretizou com a expulsão, a ejeção de grande parte dessa elite do Congresso. E aqui vai também gente tipo Valdir Maranhão, sabe? Aquele cara que foi presidente da Câmara.
vários outros que cancelou o impeachment da Dilma. Aí, né? Exatamente. Então, vai ter muita mudança. Vai ter muita gente voltando, mas vai ter muita gente que a gente nunca ouviu falar, que nunca tinha pisado no Congresso antes. Câmara, posso falar rapidinho? Por favor. Tá, 2 constatações aqui. A primeira, você falou em derrotados, vou começar pelos derrotados então. O maior derrotado proporcionalmente foi o PTB, que tinha 25 deputados em 2014 e está com apenas 9, perdeu 16 deputados. PSDB de Roberto Jefferson. De Roberto Jefferson, Cristiane Brasil e companhia. Depois vem PSDB, proporcionalmente também, elegeu 53 deputados em 2014 e vai ficar com 30, perdeu 23. Isso aqui é uma projeção feita pela XP, porque a gente ainda está levantando para ter esse quadro, mas aparentemente está precisa, com os números oficial, que a gente já viu. Não, uma projeção, demora um pouquinho para sair. Ter um XP Consultoria. XP Investimentos, que tem feito muita pesquisa e tal. A gente fez alguns números e conferiram. A gente está usando essa aqui como uma estimativa, claro, né? PSDB perdeu 23 deputados, 44% da bancada eleita em 2014. PMDB perdeu 32 deputados, tinha 66, passou para 34. Isso é um massacre da Serra Elétrica. 34%, mas assim... Sim, mas é que mudou de patamar. Não, mudou... Não, nem é 34%, vou fazer a conta errada, mas são os principais... metade. São os principais derrotados dessa eleição. Agora, tem uma coisa surpreendente, a gente mencionou aqui, mas acho que vale a pena falar, o Jairo Nicolau estava falando ali, mas agora está confirmado aqui, PSL tem 52 deputados. É a segunda maior bancada depois do PT, com 57. Se a gente for ver que outros partidos que apoiaram o Jair Bolsonaro, o PRB cresceu de 21 para 29, outros partidos aqui cresceram também. Como você também já falou, o Centrão vai ser um fiel da balança, nós vamos chegar... Eu acho que o Bolsonaro não vai ter problemas para compor uma base na Câmara. Sim. Partindo desse patamar? Nessa de coalizão mesmo, que o Marcos Nobre falou. Tem duas opções. Tem aquilo que o César falou, o César Benjamin falou, que é a eventualidade de se montar uma nova arena, um novo PDS, aí, o maior partido do Ocidente pela enésima vez, que eu acho mais difícil. Mas eles não demonstram muito essa... Porque você perde poder, né? Você, tendo um partido menor, você tem, 5 gabinetes de liderança, assessoria de liderança, tem um monte de benesses em ter partidos menores que podem se coligar numa frente, como o Marcos Nobre falou. Eu tendo a achar que essa lógica faz mais sentido, não para a política brasileira, mas faz mais sentido para eles que foram eleitos e vão ter que... se estão cheios de mar, né? Se o Bolsonaro de fato for eleito ao final. Agora, é um rearranjo completo, né? Tá certo esse diagnóstico que já foi feito aqui. Tem toda uma nova lógica na política, da qual o Bolsonaro é um símbolo, mas que está expressa também nessa configuração desse Congresso, no Senado. Encarnou nele, mas é maior do que ele, sem dúvida. Muita gente ejetada do cargo, né? Eu acho um tsunami, um arrastão de direita e de renovação pela direita. Renovação que não significa reorganização. A gente não sabe como isso vai se organizar e se vai se organizar. Mas você tem recessão, desemprego, Lava Jato, problema da corrupção, descrédito da política, problema do medo da segurança pública. Tudo isso junto, que começou lá em 2013 a se manifestar, estourou agora. As pessoas falaram na eleição de 14, todo mundo achou que ia mudar, o PT e o PSDB disputaram, parecia que não tinha mudado nada. Agora... finalmente, a prova de que a política implodiu. O dia de hoje mostra uma implosão do sistema político, como a gente conhecia. E imprevisto. Um arrastão da extrema-direita e da direita. Se confirmarem os favoritos nos estados, é o Witzel aqui no Rio, o Dória em São Paulo e o Zema em Minas, do Partido Novo. São 3 candidatos do Bolsonaro, né, que estão identificados com o Bolsonaro. Não quer dizer que eles vão ganhar, mas eles saem na frente dos outros. Sim. Assim como o Bolsonaro sai muito na frente. E a reunião de bancada do PSL, que vai ter a segunda maior bancada da Câmara, aí, que a Malu acabou de contar,
vai ser liderada provavelmente pelo Eduardo Bolsonaro, que teve 2 milhões de votos, o deputado mais votado do Brasil. Flávio Bolsonaro no Senado, Bolsonaro no Senado. Mas a bancada da Câmara é sensacional. A bancada da Câmara é importante. Joyce a manchete não tem como fugir disso. A maior onda conservadora da história do Brasil desde que tem urna, desde que tem democracia. Por opção própria. Com isso, nós vamos terminando a nossa transmissão. Pô, já acabou? Já são 11h20. Pô, toma mais uma, Fernando. Traga mais uma coca aí. Eu já tomei várias. Toledo animadíssimo. Bom, parece que acabou de acordar, né? Agora vocês me aguardem. Porque a festa da democracia. Eu preciso me despedir de todo mundo aqui. O Foro de Teresina, ao vivo hoje, foi dirigido pela Paula Scarpim, com produção da Luísa Miguez, do Luiz de Maza, da Mari Faria e da Raquel Zangrande. Nós agradecemos muito a participação de todo o time da Piauí, além dos convidados que vieram aqui para o estúdio participar com a gente, nesse estúdio improvisado, mas que de alguma maneira funcionou, e conversaram com a gente também, os convidados conversaram com a gente pelo telefone. Muito obrigado para você que participou com a gente pelas redes sociais. Hoje, excepcionalmente, nós gravamos aqui na redação de Ipanema, na redação da Piauí, com a captação de áudio do João Jabassi, que está ali, e em vídeo da Flávia Brown, que pela primeira vez participou com a gente. A transmissão e as redes sociais tiveram a coordenação da Kelly Moraes. Lembrando que toda essa maratona do Foro de Teresina depois vai ser editada, toda a maratona, o programa vai ser editado pelo Felipe de Castro e disponibilizado no nosso site e nos tocadores de podcasts. A nossa música tema é composta e executada pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno, com B. Não é Beto Moreno, é Beto Boreno mesmo, eu não estou gripado. Eu sou o Fernando de Barros e Silva e meus companheiros de conversa hoje foram a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Nada de ressaca amanhã, ressaca democrática. Só queria agradecer ao Twitter, que foi parceiro. E o Twitter? Grande Twitter. Muito importante. Eu sempre erro alguma coisa, não tem jeito. O seu Twitter foi bacana. Seu tweet. E aqui obrigada tá. Aí. Ao vivo é mais gostoso. Eu vou responder só um internauta que a gente ignorou solenemente, os internautas dessa vez. Ai, gente, é que a gente estava muito animado aqui. Falamos demais e conversamos um pouco com eles. Claro. Quarta-feira eu tenho que pagar dívida. Desculpa. Vou só responder em um aqui. Thiago Garrido. Toledo, você errou. Graças a Deus. Toledo tá se penitenciando aqui. Faço minhas as suas palavras, Thiago Garrido. Ainda vou imitar o Maluf, porque o Toledo errou. A gente erra, mas a gente também erra. E é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.